Boa noite, Caroline. Oi, Boa pessoal. noite. Tudo bom, Boa Francisco? noite. Bem, Boa noite, Pietro. Já mandei o boa convite, noite, Felipe. gente. Está pendurado aqui o negócio. Eu só estou conseguindo visualizar o Francisco. Eu... agora mandou um convite, só um minuto. Boa noite. Ai, tô mais alguém. Pessoa que conectou, você está aparecendo a tela por enquanto, não está aparecendo a imagem. Computador. Vamos esperar um pouco. Ah, é o Pietro. Boa Boa noite, Verônica. Boa noite, Francisco. Boa noite. Eu não Só falta. consigo ver vocês, mas isso costuma acontecer e não tem prejudicado a transmissão. Não sei por quê. Nas outras entrevistas que eu participei recentemente, eu não consigo ver. Eu estou conseguindo ver os dois, né? Não estou conseguindo ver a Caroline, mas ela me mandou um convite, só um minuto. Vamos ver se vai conectá-la agora. Já aceitei o convite aqui. Caroline, eu aceitei o seu convite, só que não está aparecendo a imagem para mim também. Você está ao vivo? Acho que não, né? Mas, enfim. Ela falou ali. É porque não está entrando, né? Sua imagem não está conectando. Mas enfim, vamos começar a live. Depois eu tento conectar. Ah lá, tá bom. Falou que vai sair e voltar. Então, eu vou começar então pela parte da apresentação. Uma boa noite a todos. E eu gostaria que o Francisco se apresentasse primeiro, falasse um pouco, né, sobre os livros, sobre se apresentasse, né, para a gente, e depois o Pietro, para a gente conhecer melhor. Pode começar? Pode sim. Boa noite. Primeiro, agradecer, Verônica, pelo convite, né? Era para ter acontecido antes, mas em função de uma tragédia pessoal que eu vivi, né, do falecimento do meu pai, teve que ser Você transferido para outro momento, né? Então, agradecer, né, essa nova oportunidade que agora está acontecendo. Eu sou o Francisco Guilherme, sou poeta da cidade de Santo André, São Paulo. Tenho 3 livros lançados já. Estou com um em pré-venda, que é o Palimpsesto. Na minha página tem lá o link para quem quiser adquiri-lo. Além dele, eu tenho outros 2, que é o Rascunhos de um Vendaval, que já não já, as tiragens limitadas ele já não circula mais tanto. E tem esse aqui que eu ainda tenho alguns exemplares e é possível encontrar, que é o Falsas Estradas, que é um livro que eu lancei em 2020, mais ou menos, né? E assim, eu sou geógrafo de formação, né? Trabalho nessa área, né? Na área técnica, né? Numa cidade aqui do lado chamada Mauá, e escrevo desde os 14 anos, né? Assim, tenho
algumas premiações poéticas no currículo. Inclusive, eu trouxe aqui uma delas para vocês verem. Esse aqui é o Troféu Barriguda, do FEMUP, Festival de Música e Poesia de Paranavaí, Paraná. Em 2019 eu fui um dos agraciados na categoria Poesia, né? Com um poema que inclusive está nesse livro, que abre o livro, né, chamado Flores de Chumbo, né? Então eu fui premiado com ele, né? Então, assim, uma conquista literária, algumas conquistas literárias que eu tenho nesse período de vida literária, né? Legal. Nada. Então, vou pedir o Pietro agora para se apresentar, e a Caroline já está online, né? Boa noite, Caroline. Aí, assim que ele se apresentar, você se apresenta também um pouquinho para a gente, tá bom? Okay. Seja bem-vindo. Ok. Boa noite mais uma vez para Verônica Viana, a figura de quem eu cumprimento a todos os demais. Agradeço demais esse honroso convite. Boa noite, Francisco. Boa noite, Caroline. É um prazer inestimável estar aqui com vocês e falar sobre literatura, projetos, né, sonhos. Né? Eu sou de Brasília, né? Meu nome é Pietro Lemos Costa. No meio literário a gente tem um pseudônimo, né, que é como os leitores, os escritores, todos em torno do livro, da literatura, nos conhecem, o público. E o meu pseudônimo é Pietro Costa. Né? Sou escritor, sou poeta, eu tenho 9 livros publicados, e esse é o mais recente, né? Meu filhinho de papel que acabou de vir ao mundo, é o Eclipse, né? Que é meu livro mais recente, fase de divulgação. Né? A gente acabou de finalizar o período da pré-venda, já estou com os exemplares em mãos, é um trabalho muito bonito. Né? O meu livro lançado no ano passado é o Solvidente, também bilíngue, né? Esse aqui é português e espanhol, o Eclipse que eu mostrei para vocês português e inglês. Então são os 2 livros mais recentes. Eu gosto muito de participar de antologias, né? Já antologias coletâneas, já em obras que são chamadas obras coletivas, aí eu já tenho estou sempre atualizando o meu blog, que é o Entre a Caneta, o Papel e a Vida, pietrolemoscosta.blogspot.com. A gente já tem mais de 300 participações em obras coletivas. Né? Realmente é um prazer que eu tenho na vida escrever, sobretudo poesia. Também gosto de escrever ensaios, né, crônicas, mas é a musa que me faz apaixonar diariamente, cada vez mais. E também fui agraciado com algumas premiações. Recentemente, fui 3º lugar no concurso nacional Pedro Ivo de poesia pela ANCLAM, Academia Militar de Ciências, Letras e Artes do Maranhão. Né? Então, fui agraciado com o soneto de Minha Lavra, intitulado Cores e Frenesi, que em breve vocês vão conhecer o teor que foi publicado exclusivamente para esse certame. Né? E várias outras premiações. É uma honra, né? A gente está muito mais do que o reconhecimento, né? Que eu acho que é importante, sim, todo escritor e poeta persegue a visibilidade, mas de levar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. E o prêmio coloca, de certo modo, em evidência, né? O texto e tudo. Isso é muito bacana. E o primeiro lugar, juntamente com 50 autores, no certame de mais de 700 inscrições, que foi no 5º Prêmio Literário Afeigraf 2023, né, da Escortete Editora, com o poema Alada Aliada. Né? Então, só um pequeno introito, um pequeno resumo. Agradeço mais uma vez a participação, né, a possibilidade de estar trocando as ideias com vocês. Né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é o Instagram Pietro Costa _poeta ou Instagram Pietro Costa _escritor. Muito obrigado. E passo a palavra para a querida Caroline, para a gente conhecer um pouco mais. Né? Agradeço muito. Pode falar. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Aconteceu um pequeno problema aqui.
de percurso. Eu me chamo Caroline Henriques. Posso me considerar uma escritora iniciante, né? Desde pequena mão. E continuo a minha escrita dessa forma, né? Sempre à mão, que eu acho que é de uma forma mais orgânica. E é onde eu consigo demonstrar a minha imaginação escrevendo mesmo à mão. No final do ano passado, eu consegui publicar, juntamente com outros escritores, uma antologia de contos natalinos, pela editora Universo Literário. Aqui nesse livro se encontra mais de 60 contos, né? Cada conto escrito por um escritor. E o meu conto, ele está entre eles, e o nome dele é A Magia do Galho Seco. É uma história que eu fundi ela junto com a minha infância, né? Claro que troquei algumas partes, mas eu resolvi trazer a minha infância nessa história. Então, esse conto, para mim, além de ser a minha estreia como escritora, né, em uma publicação coletiva, também traz uma certa essência da minha vida e da minha história, que é a minha infância, em alguns pontos, então é muito importante para mim. Atualmente, eu estou com outras antologias também em andamento e estou entrando pelo caminho de escritora de suspense, vamos se dizer, que é onde eu me encontrei, né? Gosto muito de alguns gêneros à parte, né? Gosto de ler de tudo, leio de tudo, de vários gêneros, mas eu gosto muito de fantasia, thriller psicológico, suspense, terror. E me considero, primeiramente, antes de escritora, uma leitora, né? Que primeiro a gente tem que ser um bom leitor para gostar, enfim, da escrita. Desde a infância eu sempre gostei de brincar com lápis, com caneta, com caderno, sempre gostei. E esses eram os meus presentes que eu mais gostava de receber, né? Além de brinquedos fora a parte, como toda criança. Sou uma mãe, tenho 4 filhos, inclusive eu tenho um recém-nascido em casa e gosto de trazer a eles a importância da literatura. Deixo aqui no quarto, aqui tem junto e misturado o livro, bem gosto de presenteá-los e trazer a literatura para casa. Então é isso, eu acho que é isso. Tenho 34 anos, atualmente eu sou acadêmica de biomedicina, totalmente fora da área literária, só que esse ano eu resolvi ingressar também, me aventurar também, já que estou finalizando a área da saúde, a formação, resolvi iniciar a escrita criativa para aprimorar mais a minha escrita e também fazer um trabalho excelente, né? Trazer, levar para o leitor um trabalho de excelência, né? Além da minha essência. E eu acho que é isso. A princípio, a minha introdução de vida é essa. E agradeço, né, Verônica, por me dar essa oportunidade de conhecer 2 excelentes autores, escritores, que estou ainda nos primeiros degraus e em vista deles, eles já estão muito mais avançados que eu, então para mim é uma honra estar no meio deles. E aqui a gente tem mais que aprender também um com o outro, e eu estou aqui de orelhinha antenada para saber todos os toques e vivências que cada um pode oferecer para a gente. Tá bom. E aí, agora eu queria passar para a parte das perguntas. Eu vou começar pela Caroline mesmo. Eu dei uma olhada assim pelo Instagram dela, né? E eu vi assim que ela tem bienais, né, do livro. Inclusive encontrou com uma autora que eu gosto muito, que é a Paula Alexandra, que ela produz bastante conteúdo literário, né? E eu queria saber como foi esse encontro, como que é produzir conteúdos para você, se é só na internet, como que funciona essa ideia dos conteúdos e como foi esse encontro, né, com essa autora em específico ou com outras autoras que você gosta, né, nas bienais. Você sempre faz esses passeios literários? Como que é? Então, eu também esqueci de falar, né, na parte
de introdução, né? Eu também sou criadora de conteúdo, iniciei em 2022 esse trabalho. O meu foco mais é com autores nacionais, claro que eu leio livros de fora, faço resenhas de livros de fora também, mas o meu intuito e o que está no meu coração realmente também é trabalhar com autores nacionais, principalmente autores independentes. E essa Bienal para mim foi muito importante, foi a primeira Bienal que eu participei e foi uma experiência bem importante para mim. Em 2021 eu não conhecia nem autor, não trabalhava ainda com literatura, realmente eu resolvi voltar a ler bem no início assim do primeiro ano que iniciou a pandemia, né? Porque a gente estuda em casa, a gente não tinha o que fazer, né, gente? E é muito simples. Realmente, o sorriso que ela transfere nas telas é o que ela tem pessoalmente. A forma de tratamento, eu acho que é o que nos cativa e nos ganha realmente. A simplicidade e a originalidade, né, da pessoa com o conteúdo em si. E foi muito... Gente, é o barulho aqui da rua, tá? Eu moro numa esquina de um condomínio, então vocês vão ouvir de tudo. Se duvidar até helicóptero, vocês vão ouvir. E é isso, eu acho que foi uma experiência muito boa. Não participei de outras bienais, mas pretendo, né? Acredito que esse ano ainda não, porque como eu tenho um bebê pequeno em casa, então tá modificando toda a minha rotina, então até me organizar totalmente, eu tenho mais 3 crianças pequenas, então até a casa entrar em harmonia novamente vai demorar muito tempo, né? E o conteúdo literário para mim além de ser terapêutico, é uma coisa que eu amo fazer e gosto muito de conhecer cada vez mais e mais autores nacionais e tentar, né, retirar esse tabu de que a literatura nacional não presta, né? Que, pelo contrário, a nossa literatura tem muito que agregar e tem excelentes autores talentosos que precisam ser reconhecidos aí nesse mundão. Agora eu queria perguntar para o Pietro Costa como foi escrever o livro Desbravadores, em que você foi coautor, se existiu alguma pesquisa na Itália, e também como foi escrever o livro Sol Ridente, como foi essas experiências. Obrigado pelas perguntas, né? Eu queria também cumprimentar quem nos assiste, né? É muito importante para nós, escritores, artistas, né? Que trabalhamos com livros, com a lúdico, né? É muito importante essa divulgação, essa parceria, né? Essa solidariedade e união, né, entre nós. Hein? Contamos aí com os amigos, com os amantes da sexta arte para estar levando nosso trabalho mais adiante, né? Então, Verônica, Desbravadores, experiência incrível, né? Eu gosto muito da linha de trabalho, tanto da editora, né, que encampou essa iniciativa, como da antologista, né, responsável mesmo pela proposição desse tema, né, dos 150 anos da imigração italiana, todo o legado, né, fascinante em diversos
diversas áreas, arquitetura, gastronomia, cultura no geral, né? Meu nome, inclusive, é italiano, né? Até uma homenagem a um pensador que eu muito prezo, né? Meu pai, que conhecia bastante, acabou passando esse interesse para mim, eu já li muito também dele, que é o Pietro Baldi, que é um escritor italiano, pensador, inclusive foi muito amigo do Brasil, né? Teve por aqui por muitos anos, só me engano até veio óbito aqui, enfim, muitos estudos, muitos livros, muitas palestras, né? Desse filósofo espiritualista. Então, uma experiência incrível, eu tenho verdadeira admiração, como eu falei, não só pela editora, né, como tenho uma amizade pessoal com a Janaína Belé, que é uma grande escritora, inclusive é a prefaciadora, né, do meu livro novo, é a Janaína Belé, que propôs os Desbravadores, ela é a prefaciadora do meu livro novo, Eclipse. Já o Sorridente, né, Sorridente tem um carinho muito grande, uma obra que teve um acolhimento, né, bem legal, né, nas redes sociais, entre os amigos, rodas de conversa, coletivos, né, teve uma aceitação muito grande, né, e ele tem uma obra bilíngue, né. Pelas redes sociais, eu fiz muitas parcerias com coletivos, escritores de língua hispânica, tem o Congresso Universal de Escritores do Peru, né, do Juan Lima, não é? Tem a Irmandade Literária Rosa Blanca, da Constanza Artis, né, que é do Chile. Tem a Damélis Castilho, que eu tenho um projeto com ela, e a Damélis é venezuelana, né, e a Cláudia Lundgren de Teresópolis, que é o Poesia em Movimento, que eu sou o autor dos poemas, a Damélis faz a tradução para o espanhol e a Cláudia converte para a linguagem audiovisual. A gente faz clipes, né, manda para as redes sociais, é bem legal. Né? Clipes de diversas, homenagem a personalidades, vários temas. Então, eu fico com as palavras muito felizes, né, da Caroline, né? A nossa grande diversão, né, nos divertindo, que a gente se envolve com o mundo e cresce, né, se torna pessoas mais expansivas. Esse é o processo natural. A nossa diversão é com a palavra, né? Então, a criação poética surge nesse processo de brincar com a palavra, de explorar suas possibilidades, né? Como realmente com essa leveza de quem não tem, buscando se livrar de preconceitos da prisão, do cárcere de preconceitos, né? A poesia tem esse aspecto, né, de liberdade, de integração, de interação, né, com o outro, com a alteridade, com o mundo, né? A própria literatura é esse diálogo constante com a vida, com o mundo, com a cultura, com a sociedade, né? Então, ele surge a própria criação poética, né, que ilumina o nosso viver, né, pela palavra, né, o lúdico, a imaginação, né, nos liberta dos confinamentos, né, nesse aspecto o sol, né, e nos potencializa, né, nos faz mais leves, mais felizes, né. Eu acredito muito nessa dimensão brincante, leve, livre da palavra, né? Base um pouco nesses arranjos conceituais que a gente pensou sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade de discorrer um pouquinho sobre essa experiência. Eu vi pelo YouTube, parece que você tem um poema que é homenagem à Legião Urbana e Renato Russo. Como é esse poema? Ele, inclusive, é do Sorridente. Ele é inspirado realmente na letra do... Pessoal, olha a coincidência. Abri o livro e deparo nesse soneto. É um soneto. Tem muita leitura? Pode ler, fica à vontade. Vamos lá. O Caminho é um Só, homenagem um salve para o amigo Jorge Amâncio, um grande poeta de Brasília, do Brasil e do mundo. Admiro muito. E a quem está nos assistindo, esse é o
a razão de ser do nosso trabalho, né? É isso. O caminho é um só. Há lobisomens juvenis letais, que regurgitam os livros não lidos, vociferam os afetos tolhidos, manhãs cinzas e dias desleais. A fúria no mundo, ódio demais, anomia, poderosos bandidos, usurpam o povo desimpedidos, falta vergonha, escolas e hospitais. Nestes tempos de dispersa esperança, a vida se renova a cada aurora e nos encoraja para a mudança. Urge amar as pessoas sem demora, e seus sonhos vêm e vão como dança o que toca o coração. Não vai. É isso. Muito bom. Agora eu quero perguntar para o outro poeta, que é o Francisco, né? Como foi escrever o livro Falsas Estradas e o que significa o título desse outro livro que você falou que está na pré-venda, Palimpsesto. Eu vou começar falando desse livro mais recente que está em pré-venda. O título dele, Palimpsesto, é uma espécie de um pergaminho que é raspado para se escrever algo novo por cima. Então, a ideia que norteia os poemas desse livro é que cada um deles é como se fosse uma espécie de reescrita. Eles estão organizados até de uma maneira proposital a se contradizerem. Por conta disso, é como se eu apagasse e escrevesse de novo. Então, o palimpsesto vem disso e também de uma outra coisa. Aí eu não sei se é uma mania ou nome que possa se dar, que eu queria um título de livro com uma palavra. Porque o meu primeiro se chama Rascunhos de um Vendaval, um título mais longo. O segundo, Falsas Estradas, 2 palavras. Eu encasquetei que eu queria um título de uma palavra. Aí eu achei o palimpsesto. Então vem daí, dessa ideia de reescrever. E até mesmo os poemas que estão nele, e aí eu vou aproveitar para entrar no Falsas Estradas, são bem diferentes do Falsas Estradas. Assim, Falsas Estradas, eu chamo, é o meu livro de combate. Por que é o meu livro de combate? Ele foi... alguns dos poemas já estavam prontos antes da pandemia de Covid, mas boa parte do livro foi escrito e organizado nessa época. Então, eu coloquei para fora, assim, muita revolta, um sentimento de preocupação com as coisas que estavam acontecendo. Então, muito forte, né? De combate mesmo. Acho que eu chamo o meu livro de combate. E assim como o palimpsesto, que a capa é justamente um palimpsesto, se olhar a capa do livro, é um exemplo de um palimpsesto. Esse segundo livro, Falsas Estradas, ele também tem na capa uma questão. Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu como geógrafo, trabalho com fotos aéreas, né? Certo? Quando a editora, que é a editora Primata, uma editora de literatura brasileira aqui de São Paulo, publica plaquetes, eles têm uma literatura mais alternativa. Quando eles aceitaram os meus originais, eles falaram, você tem uma ideia de capa? Aí eu pensei e resolvi fazer o seguinte, peguei um print de uma foto aérea, e a foto aérea aqui em questão é de Brasília, uma área de Brasília, e joguei aquele efeito em negativo. Aí então a ideia do livro ser ter a capa da foto aérea de Brasília e se chamar Falsas Estradas, já tem aí uma crítica, entendeu? Uma ironia, dá para dizer assim, né? E então é um livro que eu acho muito contundente. E como eu falei na minha parte passada, ele abre com o poema que me fez
ser premiado com o poema já vinha pronto, ele entrou no livro. Ele já existia. Eu resolvi inseri-lo no livro e abri-lo porque ele começa, meu livro é dividido em segmentos, né? Cada segmento tem lá um tema em comum, né? Eu não vou dar muito spoiler também, porque eu quero que as pessoas comprem meu livro, né? Mas, e ele abre o primeiro segmento do livro. Então, como eu falei, foi um livro escrito basicamente na Covid, e carrega todo esse sentimento de revolta e de combate, né? Eu anotei um poema aqui, vou ler só um trecho. Poema Aquele Homem, que está no seu Instagram. Aquele homem caído no chão, homem em abate, debaixo da tarde, aquele homem dormia coberto por um sol que luzia, rodeado de lixo e de toda a indiferença que havia. Aí você está falando de uma indiferença social, aí você acha que essa indiferença é uma realidade hoje, como veio a inspiração para escrever esse poema? É uma crítica? Como foi a sua ideia? A história é bem interessante. Eu tinha saído do trabalho, assim, tem um ponto de ônibus da frente do meu trabalho, e a poucos metros desse ponto de ônibus havia era um sol de 5 da tarde, assim, que não era nem muito forte nem muito fraco. Tinha acabado de chover, então estava aquele clima médio, assim, né? E, de fato, a luz do sol batia sobre o homem que estava deitado lá, maltrapilho, enfim. E aí aquilo me instalou. Então veio na hora aquilo, né? E de pensar que sequer alguém vai dedicar um olhar para aquele cara. Eu, pelo menos, olhei para ele, né? Eu usei a minha solidariedade com ele através dos meus versos, né? Então surgiu daí, surgiu de ver uma realidade, como muitas vezes acontece. A gente vê uma realidade, se inspira, e aí um pouco... Esqueci o nome dela. Esqueci seu nome. Carol? Da Carol. Carol? Como a Carol falou na primeira parte dela, que às vezes a gente pega a realidade e coloca alguns elementos, diferencia. Eu fiz exatamente isso. Eu não escrevi exatamente o homem deitado assim. Eu coloquei impressões também, né? Eu em alguns momentos puxei um pouco uma tinta, né? Brinquei com a palavra, né? Para usar também a expressão que foi usada. Veio de ver às 5 da tarde um homem um morador de rua deitado perto do ponto do ônibus onde eu pego o ônibus. Veio daí. Uma situação que a gente passa batido e não pensa nem em ajudar e nem sequer em considerar como literatura, né? E aí considerar como literatura no sentido de fazer outras pessoas se sensibilizarem com a questão, que é isso que também a literatura tem que fazer. Então, eu queria perguntar para a Caroline se ela já teve alguma situação, assim como a do Francisco, de presenciar alguma coisa para escrever um conto. Se você sempre conclui esses contos, ou se eles ficam pelo caminho, depois você volta neles, como que funciona? E você também escreve resenha e poesia, né? Como que funciona? Sim. Então, eu até achei esse ponto bem interessante que ele falou, porque atualmente eu estou escrevendo um conto até ontem. Eu não finalizei ele, mas está ali no cantinho. Eu sempre escrevo à mão, tenho meu caderninho de escrita e deixo para digitar depois que estiver pronto, porque até mesmo a digitação vai fazendo com que a gente aprimore mais a nossa visão para ver os erros e tudo certinho, né? E até esses dias eu fico em casa porque eu tenho sido.
teve um dia desses, uma tarde, que eu não estava me sentindo muito bem, acabei dormindo, deitando, e tive um sonho muito doido mesmo, assim. Claro que pode até ser um pouco real, pode acontecer na vida real. E daquilo ali eu achei tão interessante que no próprio subconsciente ele já me veio na minha cabeça. Isso pode dar uma história. E tô eu ali escrevendo esse conto. Fiz alguns áudios no mesmo dia para não esquecer alguns pontos importantes do conto. E tô ali escrevendo. Vou dar um real sentido para ele, porque eu gosto sempre de escrever e ter algum significado naquela história para alguma coisa. Então, vou dar realmente um sentido real para ele. O conto vai ser bem ou não fiel ao que eu sonhei. Claro que eu vou dar uma acrescentada, modificar algumas coisas que... Sabe que sonhos ficam um pouco mirabolantes, né? Então, às vezes a gente está num lugar e depois a gente pula para outro lugar totalmente diferente. Então, não tem como mudar assim a história. Então, vai ser uma linha reta, mas vai dar uma continuidade, eu acho que vai dar um final legal. E é isso, eu acho que o escritor, ele pega qualquer coisa que esteja no seu dia a dia e vai associar, né? Esse conto meu, que já foi publicado, ele relata sobre a história de uma mulher, daí eu coloquei a minha idade, coloquei algumas partes da coloco alguns alicerces que eu digo algumas situações que fazem parte da nossa vida e coloca nessa história, é como se ele criasse um ponto de sustentação. Vai nos dando confiança para a gente conseguir finalizar a história, finalizar ou a poesia, ou o poema, ou a crônica, ou enfim, uma novela, ou um livro completo. A gente colocando alguns pontos, não necessariamente o que aconteceu na nossa vida, mas algumas situações do dia a dia, que aquilo ali vai nos dando a sustentação na escrita, nos dando mais confiança naquela escrita, né? Uma realidade melhor. E principalmente para mim, que sou uma escritora. Eu digo escritora iniciante, gente, porque eu não tenho nem esse luxo de dizer que eu sou uma escritora profissional. Eu tô iniciando, na verdade. Eu sempre escrevi desde pequena, mas assim, nada assim muito, vou publicar, vou mostrar para alguém. Tem alguns cadernos meus que eu tenho algumas coisas escritas com 13, 14 anos que eu não mostro para ninguém. Eu acredito que um bom escritor tem alguma coisa no fundo da gaveta que jamais vai mostrar nada daquilo para alguém. E porque senão não é um bom escritor, eu acho. Sempre tem alguma coisa no final da gaveta escondido e que não vai mostrar para ninguém. Ou com vergonha da própria escrita, ou porque achava que não tinha maturidade naquela história. Enfim, deve ter alguma coisa guardada aí a 7 chaves. E é isso, eu acho que a gente tem sim que colocar a nossa escrita próxima à nossa rotina também. Isso faz também com que a gente se aproxime do leitor e o leitor também sinta. Porque eu como leitora, eu sempre noto nos livros que eu leio a forma de escrita e de apresentação do autor, do escritor, né? Eu sempre percebo isso. Se ele consegue chegar até a minha essência, é porque ele deu a sua essência naquela escrita, né? Não é uma coisa caricata, não é uma coisa que, vou escrever, por publicar, para ganhar dinheiro. Acho que um escritor que ama escrever, ele nem vai por isso, ele vai para extravasar os seus sentimentos, a sua vida, a sua história, né? Ele quer colocar a sua essência ali naquela história. Eu acho que é isso. Todos os dias a gente tem que rever a nossa escrita e aprimorar ela.
e o que acontece no dia a dia vai nos ajudando a dar essa sustentação. Eu acho que é isso. Eu gostaria de perguntar novamente para o Pietro sobre um livro que ele tem, é Antologia Poética em Cantos Nordestinos, que foi uma participação no Salão de Genebra, 2024. E perguntar qual a função social que ele acha que é a função social da literatura. Também, se quiser falar um pouco sobre saraus literários que participam. Legal, legal. Ótimos questionamentos mais uma vez. Vamos lá. Em Cantos Nordestinos, né, ele é uma iniciativa do Alexandre Lima, né, e do Denilson Souza, que são dois grandes escritores. Né? Essa nova edição, está na terceira edição, né, essa antologia, essa nova edição, é um tributo a Patativa do Orçamento. Né? Maravilhoso. Patativa, agora eu me confundi. A anterior foi Suassuna, né? Enfim, eu participei das 3 edições, a terceira ainda está na fase de diagramação e tudo mais. Já o Salão do Livro de Genebra, eu cheguei a participar de maneira remota, né? Pela internet, lives, redes sociais, graças a uma parceria que eu tenho com o Instituto Cultivo Suíço Brasil, né? Que é a Cultive, com sede em Genebra, que é uma instituição maravilhosa, tem, além de trabalhos literários e culturais diversos, antologias, prêmios, ela também tem um trabalho social muito relevante, inclusive o Padre Hernani, na comunidade do Maranhão, eles montaram uma biblioteca mesmo comunitária. Depois eu vou buscar essas informações, se você permitir, Verônica, para quem se interessar em doar livros, né? Está à disposição. Com crianças carentes ali, mas que frequentam, mas muito ávidas de conhecimento, né? A gente pode fazer essa divulgação aqui, né? Então, eu participei no Salão do Livro de Genebra, né? Que é realmente um evento célebre, de prestígio mundial, né? Graças a Cultive. E lá pude, né, fazer a apresentação do Sol Ridente. Associação Internacional de Escritores e Artistas, né? Então foi essa a nossa contribuição. Também a Cultive teve o seu stand lá no Salão do Livro de Genebra, um stand físico, com várias obras coletivas também. Por exemplo, Gonçalves Dias, né? Inclusive fui laureado com menção honrosa no concurso de Gonçalves Dias, né? Ecoa a Liberdade, o nome do meu poema. Também teve uma antologia em homenagem a Maria Firmina dos Reis, né? Homenagem à grande romancista negra Maria Firmina dos Reis. Então, em resumo, foi essa minha participação, não é no Salão do Livro de Genebra. A última pergunta, a memória me trai e não estou conseguindo lembrar. Sim, se não me engano, era sobre os saraus, né? É isso? Isso, saraus mas você falou um pouco, né, sobre a função social da literatura, que você acha? Mas tá bom. A função social da literatura, muito pertinente. A literatura, eu acredito que ela alarga os horizontes do sentir e do compreender o mundo, a vida, né? Na totalidade, na complexidade dos dramas humanos, né? Então, a literatura, né? Ela nasce de algo que eu não quero perder nunca, não quero ser nunca curado, que é a febre, né? Aquele desejo incontrolável, ardente pelo conhecimento. A literatura nasce disso, né? Então, Aristóteles fala o espanto, né? Então, essa capacidade extraordinária, né? Que o ser humano tem a partir da sua imaginação lúdica, né? A partir da linguagem, sobretudo
na sua dimensão conotativa, né? Na linguagem natural, a sua vagueza, a sua ambiguidade, né? Ambiguidade de além do dicionário, né? De além do convencional, não é? A literatura ela enxergar de uma maneira muito peculiar, né? A vida, né? Na sua dimensão conflituosa, né? E a poesia permite isso, a crônica, o romance, né? Que realmente a gente encontrar, né? outros horizontes, né? Que a palavra nos leva até esses outros horizontes. Então, acho que a função social da literatura também é essa de ler. Né? A literatura nos permite ler os fundamentos da realidade, as mazelas da nossa sociedade, não é? de tentar viver melhor, sermos mais felizes, mais cidadãos, mais conscientes. Né? Então é dessa maneira que eu vislumbro o mistério social da literatura, que é muito relevante, muito relevante. Bem, gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um prazer esse bate-papo, muito importante mesmo. Cada um que falou aqui. Eu gostaria só de, para encerrar a live, que cada um falasse onde os leitores podem encontrar os livros, né? Deixar o site, o local lá que eles podem acessar. Se quiser deixar uma frase, um poema também, fique à vontade para a gente encerrar a live, tá bom? Mas eu agradeço a participação de todos vocês aqui. Essa noite foi muito, muito boa mesmo a live. Está sendo, né? Quem começa? Então, Pode começar. Então, primeiro, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de você me chamar, né, Verônica, para estar perante, junto com esses dois escritores incríveis. Pretendo eu ter continuidade para ter contato com eles também. Como eu sou criadora de conteúdo, também é uma forma de eu estar enaltecendo também o trabalho deles. E também obrigada pela oportunidade de trazer também a minha obra aqui. O livro que já foi publicado, que é Contos Natalinos, está disponível com a editora Universo Literário. O próximo conto também, que é um conto de suspense, ele vai ser publicado breve. E também vai estar também no portfólio deles. Aqui o Universo Literário também já tem o Instagram aqui também deles. Aí, se vocês quiserem, podem estar entrando em contato comigo, que daí eu já passo ali o contato da Universo Literário. E é isso. Se vocês quiserem também participar também lá no meu perfil, fiquem à vontade para estar me chamando também. Agradeço pela oportunidade novamente e desejo sucesso aos escritores, sucesso você também, a Verônica, e sucesso tanto na vida, na área profissional, quanto na vida particular. Eu acredito que a literatura ela consegue nos libertar de alguns pontos sociais, como o nosso colega falou ali. E é muito importante porque através da leitura e da escrita a gente consegue ter uma análise mais crítica do que está acontecendo na nossa sociedade. E graças a Deus a gente pode transferir isso na nossa escrita também. E é isso, eu te agradeço imensamente. Tenha uma boa noite, uma boa semana a vocês. E até a próxima. Quem fala agora? Francisco? Pode ser. O amor e suas transições. Haverá pesadelo possível que nos arraste para o horizonte? O que esperar quando a primavera não acontece? Assim que esperamos, a tarde escura surge no amanhecer, outra luz que nos aprisiona em uma profunda felicidade. O tanto que meu coração vislumbrou, as transições do amor, é algo que não se registra. Tudo está calmo, tudo está distante. A lua branca nos abençoa no firmamento. Eu firmo um pacto com a vertigem.
Esse é um poema que está no meu livro aqui, no Falsas Estradas, chama O Amor e Suas Transições. E agradecer, Verônica, pela oportunidade, assim, é muito legal que existam iniciativas desse tipo, né, que incentivem as autoras e os autores a falarem sobre suas obras, né? Quem quiser ter contato comigo, Francisco Guilherme, tudo junto, ponto, poeta. Eu estou assim, eu vou estar numa foto em preto e branco lá, então vai ser fácil encontrar Francisco Guilherme, ponto, poeta. Aí lá tem o link para o meu novo livro e também para o meu livro antigo. Eu ainda tenho alguns exemplares comigo. Quem quiser adquirir direto, a gente conversa e a gente vê um jeito de mandar para quem quiser, né? Só para encerrar da minha parte, fazer um agradecimento especial à minha esposa Gabriela pelo seguinte: ela viabilizou que isso aqui aconteça. Eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses, 3 meses, né? E ela, a minha esposa, assim, deixou em todo momento que eu participasse dessa live e também criou um ambiente. Eu estou aqui em casa sozinho, né? Ela foi para a casa dos pais dela porque a live coincidia com o horário de sono dele, então ia ficar meio complicado organizar, né? Então ela permitiu isso por essa generosidade da minha esposa em permitir essa minha participação, me incentivar pra caramba, assim, né? Eu sou grato a ela eternamente, ao meu filho também, né? E só deixar uma palavra final, eu sei que eu já me estendi muito, da gente, quem está assistindo e não é escritor, se lança, se joga. No primeiro dia não vai ser bom, no segundo dia não vai ser bom, você vai começar a melhorar no terceiro dia. Eu, com 3 livros, não sou bom ainda, não me considero bom. A escrita é sempre um fazer, entendeu? Então não tenham medo de colocar para fora. Tem uma função social, como a Carol e o Pietro falaram, que mais gente precisa compartilhar. Se a gente quer, e a gente está vivendo um momento de ignorância generalizada, se a gente quer quebrar esse momento, a literatura é uma estratégia. Quanto mais gente estiver engajada na arte literária, melhor vai ser para todo mundo, para os autores e para os leitores. Então, escritores iniciantes, aqueles que ainda não são, se lancem, arrisquem, não tenham medo das críticas, não tenham medo de colocarem para fora, de serem principalmente honestos com vocês mesmos. É isso. Parabéns. Agora o Pietro. Bom, primeiramente, eu quero enaltecer a iniciativa, Verônica, né? Muito salutar de ter reunido escritores, autores independentes, né? O Francisco, a Caroline, inclusive aproveito, né, para aplaudi-los, né? Muito interessante, muito cativante a sua história de vida, a sua experiência com fazer literário. Né? Eu acho que a literatura é muito mais do que um produto, né? Resultado de um contato entre um escritor, uma editora, ou autopublicação, outra, né, que existe também hoje em dia, mas é essa rede de relacionamentos. Né? A literatura nos faz ver o mundo de uma maneira, sentir o mundo de uma maneira mais ampla. Né? Ela potencializa a nossa criticidade, o exercício ativo das nossas liberdades e direitos, né? A leitura da realidade. Então, eu queria deixar essa mensagem, né? Sobretudo a quem está começando, né? E associo as palavras do Francisco, né?
que não devemos hesitar, né? Independente do estágio de vida intelectual do escritor, né? Eu acho que eu coloco como um atributo assim, fundamental teimosia, sejam teimosos. Né? Eu não vou dizer o lugar comum de sejam perseverantes ou disciplinados, que muitas vezes são condições que fogem, né, a determinadas situações de excludência social. Teimem, né? Teimem, acreditem em vocês, né? Se lancem, né? Nesse oceano da palavra, né? Com certeza com a teimosia, com muita paixão, que vão aprender a nadar e vão chegar longe. Né? E é claro, né? Buscar leitura de qualidade. Leiam os clássicos, leiam os contemporâneos, né? E leiam por amor, né? Não leiam guiados por listinhas, né? Mas por amor ao saber, pela angústia de querer descobrir novas perspectivas de mundo, novas leituras, novas interpretações. Acho que é a febre que eu falo de Aristóteles, né? É a febre que o conhecimento pressupõe essa febre, né? E nós aprendemos com a literatura isso, essa soma de tradições, né? Esse diálogo constante entre tradições e esquemas de pensamento, não é? Entre autores do passado e do presente, entre perspectivas futuras, né? Correntes, tanto que um vai influenciando o outro, né? E isso é importante. A literatura ela amadurece enquanto manifestação cultural nesse diálogo, nessas intervenções, né? Nesse diálogo, nesse confronto no bom sentido que a gente está fazendo aqui. Isso aqui que movimenta a literatura, que oxigena o saber de diversos tipos de conhecimento. Então, é isso que finaliza um poema curto, né? No meu livro novo, para tentar inspirar, né? Me inspirar vocês, que seja uma maneira, né? O Eclipse, meu livro novo, eu recito para vocês. Sim, é nesta montanha mágica da imaginação que escalamos as ampulhetas para revirá-las. Tempo, moldura do artista e amigo da criação, inventando outras janelas para contemplá-las. Nos ponteiros da mente absorta na ludicidade, as horas coexistindo livres e sem hostilidade, dançando em descompassos hermenêuticos, e epifanias desfazem cronometrados silêncios. Literacura, que zela e elucida amorosa ciência, nos roteiros da mais percussiente introspecção, pérolas da humanidade lapidadas na paciência, pavimentando o caminho da luz e da evolução. Muito obrigado, Verônica, Francisco e Carolina. Que a literatura tenha, né, esse papel transformador. A live foi muito boa, foi um sucesso. Boa noite para vocês. Vou deixar aqui gravada, tá? Para outras pessoas poderem assistir depois. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Obrigado, ótima noite. Fiquem com Deus. Nossos literários.